Muito boa tarde, vamos falar de saúde, mais um espaço de saúde e bem-estar e hoje decido trazer aqui uma temática que se assinala a nível mundial relacionada com a prevenção do cancro da mama e do cancro do colo do útero, uma iniciativa inserida na campanha denominada Outubro Rosa. É natural alguns de vós já terem encontrado alguns edifícios públicos iluminados à noite com a cor rosa e simboliza isso, o mês dedicado à prevenção do cancro da mama e do colo do útero. Hoje vou-vos trazer a temática cancro da mama, de maneira a poder também me associar neste movimento de promoção da saúde e prevenção da doença. Digamos que o cancro da mama é o cancro mais comum nas mulheres, não incluindo aqui os cancros de pele, que também têm uma grande prevalência. Em 2020, a incidência de cancro foram de 7.000 novos casos que surgiram naquele ano. Desses 7.000 novos casos, originaram 1.800 mortes. É importante também referir que o cancro da mama não ocorre só nas mulheres, mas uma pequena percentagem, 1% da totalidade destes cancros, aconteceram no sexo masculino e os homens também são alvo disto. É importante dar esta ideia no sentido de sensibilizar para todos podermos prevenir. De uma forma muito genérica, de maneira a tornar esta temática que é difícil muitas vezes ser abordada, que fala-se de cancro e normalmente ainda se associa de uma forma errada o cancro e os tumores à morte, é importante aqui falarmos um pouco da fisiopatologia. Digamos que o cancro da mama acontece na mama, que é uma glândula irrigada de muitos vasos sanguíneos e muitos vasos linfáticos, e é uma glândula que acaba por reter em si a linfa. Digamos que a linfa acaba por ter essa propriedade de reter, de filtrar toxinas que nós temos no nosso corpo, mas também algumas células cancerígenas que possam existir e que se, digamos, aglomeram nesta zona de maiores vasos linfáticos. Daí também todos entenderem que o porquê do cancro da mama ser um cancro com uma alta taxa de metastização, ou seja, tem uma grande capacidade de se desenvolver noutros órgãos, ou seja, aquelas células de migrarem para outros órgãos. Daí é importante conhecer, prevenir, sabendo que muitas vezes o cancro da mama dá sinais que vamos ver à frente e sintomas a nível ganglionar, nos gânglios à volta da mama, no pescoço, debaixo do braço, na axila, debaixo da clavícula, no peito. É importante ter esta ideia que é um cancro que tem esta capacidade de se metastizar de maneira muitas vezes grave. De uma forma a entender a gênese desta patologia, é importante conhecermos aqui os fatores de risco. Fatores de risco para o cancro da mama ainda não são notoriamente ou exatamente conhecidos, no entanto, há um conjunto de condicionantes que levam a uma maior predisposição ao aparecimento deste tipo de doenças. A idade, sobretudo a idade acima dos 60 anos, é um fator de risco. Uma história pessoal de cancro da mama, ou seja, quem já teve cancro da mama pode eventualmente voltar a ter uma recidiva e voltar a ter cancro, sobretudo na outra mama. História familiar de cancro da mama, quem tem mães, tias, irmãs que tenham tido cancro da mama, sobretudo antes dos 40 anos, essa pessoa terá sim também uma maior probabilidade de vir a desenvolver uma neoplasia deste género. Depois, gravidezes acima dos 31 anos, também um fator de risco. Uma menopausa tardia, menopausa acima dos 55, também é outro fator. Depois, mulheres que tenham sido submetidas a terapêutica hormonal de substituição, sobretudo também no processo da menopausa, a obesidade, a inatividade física, e aqui alguns estudos relacionados com elevadas taxas de consumo de álcool. Ficam aqui algumas ideias dos fatores de risco para o cancro da mama.
Sendo este um espaço de promoção aqui da literacia em saúde e de promover aqui os conhecimentos sobre esta patologia, neste caso, é importante falar-vos aqui dos sinais de alerta, que muitas vezes são conhecidos da maioria da população, mas existem aqui pormenores de importância e que devem ser conhecidos. Sinais de alerta a ter em conta: qualquer alteração do aspecto da mama ou do mamilo, seja ela qual for, qualquer alteração que seja considerada e seja detectada pela mulher ou pelo homem. Depois a presença do nódulo ou de uma zona mais avermelhada ou mais inchada na mama ou em redor da mama. Também um dos sinais poderá ser, um dos sintomas será uma maior sensibilidade do mamilo. Ou por outro lado, uma alteração na forma do mamilo, digamos, o mamilo apresentar-se de um momento para o outro invertido ou retraído, poderá também ser um sintoma importante. Depois, uma alteração de simetria entre os dois seios, entre as duas mamas, portanto, uma mama que fica maior que a outra, poderá ser aqui também um sinal de alerta. Depois uma alteração na textura da pele, a pele que possa ficar mais escamosa, com uma certa vermelhidão, ou por outro lado uma pele com uma textura diferente, mais estriada, como se tivesse uma pele casca de laranja, será também um fator a considerar. Depois muitas vezes acontece em situações já mais avançadas da doença, alguma secreção, alguma saída de líquido pelo mamilo. É importante e é também um sinal de alerta, e a ideia que quero-vos aqui deixar passar é que qualquer um desses sinais isoladamente devem ser considerados e devem ser um motivo de uma ida ao médico, de uma ida aos serviços de saúde, de maneira a esclarecer e a poder estudar a situação. Talvez o mais importante deste espaço aqui convosco é falar-vos daquilo que diz respeito ao diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce aqui concentra-se em dois grandes focos, que são os rastreios, os exames que se podem fazer para rastrear, e, por outro lado, fazer regularmente o autoexame da mama. O autoexame da mama deve ser feito e deve ser ensinado pelos profissionais de saúde, o seu enfermeiro ou a enfermeira de família, e o seu médico assistente serão as pessoas indicadas para ensinar a fazer esse autoexame. Este autoexame tem particularidades que devem ser do conhecimento de todos. É importante ter aqui alguma ideia de alguns achados que podem ser encontrados, por exemplo, na forma, na textura, na mobilidade de algum nódulo que possa ser encontrado. Isto de uma forma a dar um exemplo: um nódulo mais macio, mais redondo, móvel, tendencialmente é um nódulo que é encontrado e pode ser considerado um nódulo benigno. No caso, se encontrar um inchaço, um nódulo duro, com uma forma irregular, muito fixo, digamos um nódulo muito preso, poderá ser considerado uma neoplasia, um cancro. Portanto, é importante aqui pedir essa ajuda à enfermeira que o assiste, de maneira a saber fazer o autoexame da mama de uma forma eficaz. Por outro lado, uma das formas de prevenir é serem feitos rastreios. Neste caso, no caso das mulheres, o rastreio deve ser feito a partir dos 35 anos, caso aquela mulher tenha uma carga hereditária ou tenha um antecedente na família de um tumor na mãe, numa tia, numa irmã, um tumor que tenha ocorrido antes dos 40 anos. É fundamental naquela mulher acima dos 35 anos começar a fazer mamografias, e a mamografia deve ser feita 2 em 2 anos sensivelmente. Depois, a partir dos 50 anos, a Direção-Geral de Saúde envia um convite a todas as mulheres inscritas nos centros de saúde e nos cuidados de saúde primários em Portugal. É enviado um convite ou uma comunicação de maneira a convidar a pessoa a realizar um rastreio grátis. Esse rastreio vai sendo feito 2 em 2 anos, entre os 50 anos e os 69. Fica aqui uma pequena ideia, sobretudo daquilo que diz respeito ao diagnóstico precoce. No sentido de clarificar e também
dar aqui maior importância deste diagnóstico precoce ser feito o quanto antes é também conhecer um pouco do estadiamento da doença, de maneira a entender que quanto mais cedo ela for encontrada e detectada, mais fácil é o seu tratamento e maiores são as hipóteses de cura. Não querendo ser muito, digamos, específico relativamente a isso, vamos falar aqui de um pouco do estadiamento da doença, dos vários estadios da doença, ou digamos de uma forma mais simples, dos vários graus que a doença tem. O cancro da mama vai desde o grau 0 ao grau 4, de uma forma muito genérica. O grau 0, o grau 1 e 2 são estadiamentos da doença em que ela se encontra mais localizada, os nódulos estão mais fechados e ainda digamos que não se alastrou ao resto do organismo. Depois, a partir do grau 2, 3 e 4 são estadiamentos da doença com maior gravidade. Significa que as células tumorais podem já ter saído do seu local primitivo e terem migrado para outra parte do corpo e já se terem alojado noutro órgão. Isto de uma forma muito simples de fazer entender aqui que é importante os rastreios, o autoexame, no sentido de eventualmente apanhar-se aqui um nódulo nestes primeiros estadios da doença, no estádio 0, no estádio 1 e no estádio 2. Isto de uma forma muito genérica para se dar a entender a importância do diagnóstico precoce e da vigilância. Era esta a temática que entendi-vos trazer hoje, uma vez que se enquadra aqui neste assinalar da prevenção do cancro da mama, neste Outubro Rosa. Desejo-vos uma boa semana e haja saúde.